Aquela noite parecia uma obrigação. Mas um olhar inesperado viraria seu mundo de cabeça para baixo para sempre. Sejam bem-vindos ao canal. Se esta jornada emocional ressoar com você, considere se inscrever e ativar o sino para não perder nossas histórias semanais. O evento era um dos tradicionais jantares de caridade que a corporação organizava todo ano. Jack, um empregado veterano e dedicado, considerava aquilo apenas mais uma tarefa profissional. Contudo, essa noite seria diferente. Enquanto ele disfarçava o tédio em uma discussão de resultados com outros diretores, sua atenção foi desviada por uma mulher que arrumava a mesa de bebidas. Ela possuía uma graciosidade que contrastava com a formalidade do local. Clara, com os fios soltos, emanava um magnetismo que atraiu Jack na hora. O primeiro contato aconteceu na fila do cafezinho. Foi um bate-papo rápido, sem expectativas, mas o bastante para iniciar algo. A conexão foi imediata. E os próximos encontros se desenrolaram com fluidez. Jack, um indivíduo naturalmente discreto, se admirou com a facilidade que tinha para se expressar com ela. Clara demonstrava um interesse genuíno, ria de suas histórias e o fazia sentir-se entendido, como nunca antes. Em uma noite, depois de um jantar, ela sugeriu um passeio sem destino pela cidade. Caminharam por muitas horas sob a iluminação dos postes, revelando receios passados e aspirações futuras. Essa jornada a pé definiu o futuro deles. Eles atravessaram um limite sutil para um compromisso sério. Sem a exigência de propostas formais, o vínculo progrediu. Quando ela o convidou para deixar algumas de suas coisas em sua casa, Jack entendeu o recado. Rapidamente, eles passaram a morar juntos. A vida de Jack ganhou mais cor com a vitalidade dela, galerias de arte, novos cafés, escapadas de última hora. Ele, que sempre buscou a tranquilidade, adaptou-se com alegria à agitação dela. Clara injetava energia na existência dele, e ele proporcionava a estabilidade que ela procurava. O casamento foi a progressão natural, sem cerimônias extravagantes. Eles decidiram formalizar a união em um diálogo sincero durante uma refeição. A celebração foi reservada apenas para os mais próximos. A vida de casados começou de forma descomplicada e funcional. Jack preparava o desejum. Clara administrava as contas com habilidade. Comemoravam aniversários e outras datas com presentes de grande valor sentimental, não financeiro. Em noites corriqueiras, o sofá e uma boa série formavam o retiro ideal. Eles pareciam ter aperfeiçoado a arte de um convívio sereno, mas existia uma desarmonia velada que ninguém se atrevia a tocar. Eram, em essência, diferentes. Clara buscava companhia, agitação e novidades. Jack desejava o sossego, a previsibilidade e o repouso em casa. No começo, o afeto suavizava esses contrastes. Um abria mão aqui, o outro ali. No entanto, com o tempo, o custo dessas adaptações cresceu. Ele começou a recusar eventos sociais. Ela passou a fazer viagens somente com as amigas. Lentamente, a relação se tornou mais funcional do que emocional. O relacionamento piorou quando Jack ascendeu a gerente regional de segurança, uma posição que ele cobiçava há muito. A conquista trouxe consigo um peso turnos noturnos e pressão ininterrupta. Inicialmente, Clara demonstrou compreensão, garantindo que apoiaria sua trajetória. Mas, aos poucos, ela deixou de perguntar sobre seu cotidiano, evitou diálogos mais íntimos e construiu uma barreira silenciosa. Jack, esgotado, não percebeu os avisos. Chegava, jantava e dormia, ignorando o distanciamento que surgia. O aviso decisivo veio em uma noite enquanto ele trabalhava em casa. Clara apareceu, questionando se ele lembrava daquela data, o aniversário de matrimônio. Ao ver a face sem reação dele, ela não protestou.
Simplesmente murmurou: "Está tudo bem", e se retirou. O acontecimento abalou Jack. Mas como ela não mencionou mais o tema, ele presumiu, equivocadamente, que havia sido desculpado aquela falha de memória. Entretanto, foi o limite em um relacionamento já sobrecarregado. Clara deu início a um afastamento afetivo que Jack não identificou. Os finais de semana dele eram vazios. Os dela, repletos de atividades fora de casa. Em seu lar, ela permanecia conectada ao smartphone. Quando ele tentava conversar, a justificativa era invariavelmente o esgotamento. Jack aceitou essa quietude. Acreditando ser apenas um período difícil em um longo matrimônio, mal percebia que as bases da união já estavam fragilizadas. Por fora, tudo parecia tranquilo. Internamente, Clara já havia se desconectado. O silêncio não era serenidade. Mas o prenúncio do término. Então surgiu a notícia clara. Passaria o fim de semana longe com Denise, uma antiga colega da universidade. Ela alegou necessitar de tempo para se reencontrar. Jack considerou a desculpa imprecisa, mas a acatou. Recordando discussões sobre autonomia, desejou uma boa jornada e evitou questionar. Concentrado em suas próprias demandas profissionais, naquela noite, ao pegar o tablet de casa para verificar um e-mail, ele notou que Clara não tinha bloqueado a tela. O aplicativo de mensagens estava visível. Jack jamais foi de bisbilhotar. Mas um nome na lista, Travis, capturou sua atenção. As conversas eram recentes e muito pessoais, cheias de ícones que ela nunca utilizava com ele. Ele leu o bastante para validar suas desconfianças. A suposta viagem com Denise era uma invenção. Fechou o dispositivo com o peito acelerado, tentando processar a angústia. Na manhã seguinte, ele telefonou para Denise. A colega atendeu com um tom evasivo. Jack foi franco. "Clara está com você." A ausência de som do outro lado da chamada foi impactante. Denise hesitou. Afirmou que não queria enganar e confirmou que Clara não estava ali. Não existia nenhuma viagem entre amigas. Jack agradeceu e desligou, permanecendo parado na cama. Fitando o nada, ele passou o domingo em angústia contida, sem enviar qualquer mensagem. Aguardou. Quando Clara voltou ao cair da tarde, o som da chave na fechadura pareceu uma condenação. Ela entrou com leveza, como quem retorna de um retiro. Carregando compras e uma fragrância diferente, Jack esperou que ela se ajeitasse e questionou com serenidade como tinha sido a saída. Ela inventou, detalhando cenários e refeições que jamais ocorreram. Ele escutou tudo e, por fim, fez a indagação decisiva. Quem é Travis? O nome atingiu Clara como um impacto direto. Ela ficou pálida. Tentou articular pretextos sobre ser um colega de escritório, mas a determinação no olhar de Jack desfez o engano. Ela sentou-se no divã e a realidade se revelou. Reconheceu a complexidade, afirmou que o laço com Jack havia se desfeito meses antes e que Travis apareceu para ocupar essa lacuna de ausência. Ela descreveu o ocorrido como não intencional, mas admitiu o relacionamento. Jack não reagiu com fúria. Ele apenas assimilou cada frase, sentindo sua estabilidade ruir enquanto fragmentos do passado recente se conectavam. Clara falou por cerca de 20 minutos, explicando como a infidelidade afetiva se transformou em física e como ela havia pensado em se divorciar antes mesmo desses eventos. A serenidade dela era o aspecto mais perturbador. Naquela noite, Jack pernoitou no quarto de hóspedes. Não houve altercações. Ao amanhecer, ele deixou um recado na cozinha, informando que começaria os procedimentos de divórcio. Clara leu e se emocionou. Ciente de que era a conclusão previsível de suas decisões, os dias seguintes na mesma residência foram como fantasmas. Jack retornava tarde para não encontrar. Ela se isolava nos ambientes. A formalização do divórcio foi ágil, meramente administrativa.
Como finalizar uma corporação em falência? Não houve disputas por propriedades. O que restou foram apenas as lembranças na casa que, agora, parecia excessivamente espaçosa. Jack não nutria rancor. Apenas um cansaço avassalador. Era doloroso constatar que o sentimento não se findou com um grande drama, mas se desfez na monotonia. Ao rubricar os documentos, ele entendeu que o término não se dá quando alguém deixa o lar. Mas quando a presença física já esconde uma ausência emocional, o desenrolar foi gélido. Jack exibiu uma compostura impassível que espantou a todos, enquanto Clara demonstrava instabilidade, desviando o olhar. No dia da sua partida, Clara organizou seus pertences em total quietude. Cada embalagem selada representava um encerramento. Antes de ir, ela parou na soleira. Desejando que ele ficasse bem com uma voz quase inaudível, Jack simplesmente acenou com a cabeça. Quando a porta se fechou, ele se sentou no divã e ficou ali por um longo tempo. A quietude agora era palpável, concreta. Nas semanas seguintes, ele se dedicou intensamente ao trabalho para evitar a reverberação da casa, não procurou por novos relacionamentos, concentrou-se em sua própria recuperação, reacostumar-se a viver sozinho, sem precisar discutir o que assistir na televisão ou à refeição. Era libertador. Embora custoso, vários meses depois, uma notificação do irmão dele apareceu. Encontrei Clara. Ela estava com aquele sujeito. Parece que se casaram. Jack pegou o telefone e, para seu espanto, esboçou um sorriso. A informação, que antes o devastaria, agora proporcionava tranquilidade. Confirmava que ela já possuía uma alternativa muito antes de ir embora. Isso lhe conferiu uma sensação de calma inesperada. O desenlace nunca dependeu dele. Mais tarde, em um estabelecimento de artigos para casa, ele observou um par conversando em voz baixa. Eram eles. Clara, com os cabelos mais curtos, exibia uma cortina para Travis, que demonstrava desinteresse. Jack ponderou em se afastar. Mas foi notado. Clara abriu os olhos amplamente. Depois, sorriu com discrição. Travis pareceu claramente desconfortável. Jack se aproximou, com cortesia, e proferiu um singelo olá. A interação foi respeitosa. Rápida. Ele desejou prosperidade a ambos e se retirou. Isso representou a finalização que ele tanto buscava. Ao chegar em seu apartamento, folheando documentos antigos, ele encontrou uma correspondência que Clara havia redigido no começo do relacionamento. Nela estava escrito: se algum dia eu mudar e não conseguir expressar, espero que compreenda meus indicativos. Jack leu aquilo e compreendeu tudo. Ela sempre revelou sua essência. O término teve início nos pormenores que ele preferiu ignorar para preservar a harmonia. O aprendizado crucial foi constatar que a falta de mágoa naquele encontro na loja era o atestado de sua recuperação. A existência se renova quando a apatia ocupa o lugar da dor. 2 anos se escoaram. Jack reformou seu imóvel. Fez viagens. Reencontrou velhos amigos. Teve relacionamentos passageiros, mas cultivou o apreço por sua própria presença. Ele estava completo de novo. Em uma manhã de terça-feira, uma mensagem antiga iluminou a tela. Clara. O texto era conciso, desejava conversar, sem pretensões. Em uma cafeteria no centro, na sexta, Jack inspirou profundamente. Conteve o desejo de criticar e respondeu apenas: certo. Na sexta, ele chegou antes. Observou-a entrar, sem a maquiagem carregada de outrora, parecendo mais modesta. Sentaram-se. Após as amenidades, o silêncio dela revelou a realidade. Clara confessou que seu matrimônio com Travis havia fracassado. Mencionou que a excitação inicial se transformou em rotina e que ela percebeu ter trocado uma base firme por uma fantasia. Com os olhos úmidos,
Ela reconheceu que Jack havia sido o grande afeto de sua trajetória e que lamentava profundamente. Ela não fez pedidos. Apenas expressou a necessidade de tentar reabrir aquela conexão. Jack escutou atentamente. Quando ela concluiu, ele respondeu com total serenidade, agradeceu a sinceridade, mas manteve-se inflexível. O que eles compartilharam se desfez com o passar dos anos. Ele havia progredido. Ela optou por uma rota diferente. Nem todo sentimento é eterno. Clara. Certos relacionamentos servem somente para nos instruir. Ela tentou segurar as lágrimas. Jack finalizou desejando que ela estivesse bem. Mas enfatizou que o nós não existia mais. Pagou a despesa. Levantou-se e proferiu "fique bem". Ele se afastou pela rua movimentada sem olhar para trás. Pela primeira vez, a narrativa tinha um desfecho definitivo, sem ressentimentos, sem retorno. Apenas a tranquilidade da verdade. Agradecemos por acompanhar até o fim. Se esta narrativa tocou sua alma, inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.